Fala, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Seguinte, nação, segundo vídeo do dia, porque hoje tem notícia quente, bombásticas, então desde já deixa o like, se inscreva no canal caso não for inscrito e simbora para a notícia do maior time de Minas Gerais. Uma das notícias que bombou nessa sexta-feira e foi divulgada inicialmente pelo Super Sport e depois confirmada também pelo GE foi de que o Cruzeiro aceitou uma proposta de $600 mil do futebol árabe pelo atacante Caio Rosa. Esse valor convertido para o real dá cerca de R$3.400.000 pelo jogador de 19 anos. O time árabe ofereceu essa proposta por 80% dos direitos econômicos do Caio. Ainda assim, o Cruzeiro ficaria com 20%. A única coisa que impediu a negociação de ir para frente foi o salário. Caio Rosa não aceitou a proposta salarial oferecida pelo time árabe. Eu estou muito chateado com a diretoria do Cruzeiro. Tá bom que a crise do Cruzeiro é caótica, mas esse valor aí não vai ajudar o Cruzeiro em nada. R$3,4 milhões não vai resolver problema nenhum do Cruzeiro. Qualquer time hoje na Série A tem condições de pagar. Estou falando do Curitiba, estou falando do Goiás, do Atlético Paranaense. Qualquer time que fica ali da parte de baixo da tabela da Série A tem condições de pagar um valor tão baixo assim por um jogador tão promissor como o Caio Rosa. Eu gostaria que o Cruzeiro começasse a parar de ridicularizar os valores pedidos pelos seus jogadores da base e começar a valorizá-los, assim como o Santos faz. O Santos hoje é o principal clube do Brasil a revelar jogadores para o futebol europeu. Rodrigo, Neymar, teve o Ganso também, que saiu um preço muito alto. Agora tem o Caio Jorge, tem vários jogadores, sabe por quê? Porque o Santos valoriza os seus jogadores da base. Você nunca viu um jogador da base sair do Santos por menos de 5 milhões de euros, porque eles valorizam os seus jogadores, sabem que ele tem um futuro promissor. E eu gostaria sim que o Cruzeiro começasse a fazer isso. Tá bom, o Cruzeiro precisa do dinheiro? Precisa, mas mesmo assim não vai resolver problema nenhum do Cruzeiro a venda por $600 mil. Eu tenho certeza que se der rodagem para o Caio Rosa, ele vai sim triplicar, quadripular esse valor que o Cruzeiro aceitou pelo jogador. Segundo a Pro Reportagem, a nova oferta a Caio foi ligeiramente superior à primeira, o que fez o staff do atleta descartar a situação. O jogador ainda teria valorização salarial ao longo do contrato ofertado por 4 temporadas, mas ele descartou a situação. O clube árabe sinalizou que vai realizar uma terceira tentativa ao jogador com um novo aumento salarial. Vale lembrar, esse clube já tentou 2 vezes, o Caio Rosa recusou 2 vezes a proposta salarial desse time. Eles vão tentar mais uma vez aumentar o salário do Caio Rosa. E se o Caio Rosa aceitar convencer o Caio Rosa, será uma grande perca para o Cruzeiro. Porque, como eu falei, esse valor não vai ajudar em nada nos cofres do Cruzeiro. O buraco é tão grande que esse valor aí não paga nem o almoço. O Caio, neste momento, quer aproveitar a oportunidade dada pelo treinador Ney Franco no profissional. Ele foi usado no jogo contra a Ponte Preta e testado em alguns momentos no time principal na preparação para enfrentar o Cuiabá. O jogador está entre os que viajaram para o Cuiabá para o jogo deste sábado na Série B. A primeira oferta havia sido informada inicialmente pelo Super Sport e também confirmada pelo GE. Ele chegou antes do jogo contra a Ponte Preta, mas o Caio foi comunicado pelo Cruzeiro apenas após a partida. O clube mineiro teria aceitado uma proposta por 80% dos seus direitos. E em agosto, vale lembrar que outro clube dos Emirados Árabes procurou o Cruzeiro, só que da outra vez foi o Al-Shabaab, que tentou levá-lo por empréstimo de uma temporada com os direitos fixados. Gostaria de lembrar vocês também que outro time que sondou a situação do Caio Rosa recentemente foi o Palmeiras, time que briga na parte de cima da tabela da primeira divisão hoje, que tem uma excelente campanha na Copa Libertadores. E esse jogador, o Caio Rosa, que hoje é reserva no Cruzeiro, serve muito bem para o Palmeiras. Aí eu te pergunto, por que esse time serve hoje para o Palmeiras, que tem um elenco recheado, um elenco super caro, um dos mais caros do Brasil, se não o mais caro, mas não serve para o Cruzeiro? E o Cruzeiro vai lá e paga essa aí para nós de $600 mil pelo Caio Rosa. É inacreditável a proposta que o presidente Sérgio Santos Rodrigues aceitou. Agora, para nós torcedores do Cruzeiro, resta torcer para o Caio Rosa não aceitar a terceira proposta do mundo árabe pelo jogador.
A segunda bomba do dia fica por conta do zagueiro Kaká, isso porque o Portland Timbers dos Estados Unidos ofereceu um pouco mais de 11 milhões de reais pelo jogador. A negociação não foi para frente, só que dessa vez não foi o Kaká que recusou a proposta, e sim o Cruzeiro. O Cruzeiro decidiu que esse valor era baixo pelo potencial que o Kaká tem. Finalmente o Cruzeiro deu uma valorizada no seu jogador, porque o Kaká hoje vale no mínimo 3 vezes mais do que o valor ofertado pelo time dos Estados Unidos. A oferta foi de 2 milhões de dólares, que convertido dá um pouco mais de 11 milhões de reais, mas foi descartada de imediato. Finalmente o Cruzeiro deu uma valorizada. Gostaria de lembrar vocês aí de casa que no começo do ano o Cruzeiro recebeu na mesa 2 propostas por esse zagueiro, que foram do Atlético Paranaense, que foi recusado pelo Cruzeiro, e também do CSKA Moscou. Se eu me lembro bem na época, essa proposta teria sido de 3 milhões de euros, que vale um valor assim de 21 milhões de reais. Isso é uma proposta mais justa pelo jogador, mas mesmo assim ainda acho pouco. E outra, o Kaká também tem interesse do Palmeiras. Enquanto o Palmeiras negociava a saída do Vitor Hugo para o Trabzonspor da Turquia, ele também já começou, a sondar a situação de um novo reforço para substituir o jogador. Então, o Palmeiras foi lá para saber a situação do Kaká. A negociação não começou direito porque o time lá do Trabzonspor estava planejando outra venda, e com essa venda eles contratariam um jogador do Palmeiras, e com essa venda o Palmeiras contrataria um jogador do Cruzeiro. Como a venda lá do Trabzonspor não deu certo, o Palmeiras também não vendeu o Vitor Hugo e não foi mais atrás do Kaká. Assim, não teria dinheiro, para pagar os 4 milhões de euros, que era o que o clube turco oferecia pelo zagueiro Vitor Hugo do Palmeiras. O Kaká joga muito mais do que o Vitor Hugo, que hoje está no Palmeiras, então o Cruzeiro começa a valorizar as suas promessas. Para de constranger o torcedor do Cruzeiro com valores de pechinchas pelos seus jogadores da base. O Kaká só deve sair do Cruzeiro no mínimo por 4 milhões de euros, que dá mais de 20 milhões de reais hoje. Eu tô falando no mínimo. Essa proposta tem que ser maior caso a diretoria do Cruzeiro consiga aumentá-la. Agora, um boato muito grotesco que aconteceu de ontem para hoje no Twitter foi de que o Cruzeiro teria interesse no retorno do volante Ederson, que hoje não está sendo utilizado pelo Corinthians. Vale lembrar, o Ederson começou muito bem, mas depois o seu futebol caiu com o passar das partidas. Um boato terrível que saiu no Twitter, sem fonte nenhuma, sem fundamento nenhuma. Isso virou uma bola de neve tão grande que foi cair até mesmo em um repórter da Globoesporte.com, que entrou em contato com o pessoal do Corinthians e ele falou que é totalmente impossível dessa negociação seguir. Então, galera, para vocês que estão perguntando sobre o Ederson, esquece, é fake news. Estou aqui para explicar para vocês o que está acontecendo nas redes sociais, que é totalmente mentira sobre o caso do Ederson. E outra, não queria também o Ederson não. Quero mesmo é que ele se exploda para lá depois do que ele fez com o Cruzeiro. Para a partida de amanhã contra o Cuiabá, o Cruzeiro relacionou 21 jogadores. Podemos destacar a falta do zagueiro Kaká, que na última partida até mesmo cumpriu suspensão, só que nesta partida ele apresentou uma lesão e será poupado pelo treinador Ney Franco. O Léo, que ainda também está se recuperando de um quadro, de um edema ósseo no joelho direito, e também está fora por mais uma partida. Da lista também estão fora os atacantes Zé Eduardo, que voltou recentemente de empréstimo. Não entendo por que o nosso treinador optou por deixar o Robertson no banco e o Eduardo, que saiu lá da América do Norte para voltar para Minas Gerais e nem sequer ser relacionado. Outro jogador que, na minha opinião, poderia ser sim utilizado pelo treinador durante a partida, ainda mais com a falta do atacante Ayrton, que está suspenso, é o atacante Wellington, que tem características semelhantes à do Ayrton. E outro é o atacante Thiago, outra que eu critico, Vai relacionar o Robertson e deixar o Thiago de fora? Fazer o quê, A decisão é toda do treinador. Então, os relacionados para essa partida foi o Fábio no gol, Lucas França e o Vitor Eudes. Na lateral direita, o Daniel Guedes, o Rafael Luiz. Na lateral esquerda, o Matheus Pereira e o Giovani. Os zagueiros serão Manuel, Ramon e Marlon. Os meio-campistas que o Cruzeiro relacionou foi o Henrique, o Felipe Machado, Ariel Cabral, que voltou depois de cumprir suspensão, o Regis, o Maurício e também o Claudinho. Já lá na frente, o Cruzeiro relacionou o Arthur Caíque, o Marcelo Moreno, o Sassá, que deve continuar como titular, o Robertson e o Caio Rosa. Esses são os jogadores relacionados pelo Cruzeiro para a partida de amanhã.
Duas últimas notícias antes de encerrarmos o vídeo de hoje. A primeira é que a Supercopa de Vôlei está definida a data para o retorno. A decisão entre Taubaté e Cruzeiro já tem data prevista. Será no dia 30 de outubro, às 9h30. Vale lembrar que o confronto é em jogo único e reúne os atuais campeões da Superliga de Vôlei e também da Copa do Brasil de Vôlei. Realmente, esse é o único time do Cruzeiro que só me traz felicidades. O time de vôlei do Cruzeiro. Esse aí não decepciona. A segunda notícia é que o Cruzeiro e Adilson Batista se acertaram sobre a rescisão contratual e o treinador deve receber do Cruzeiro cerca de R$720 mil. No acerto, o treinador receberá 30 parcelas de R$24 mil a partir de setembro de 2021. Se houver atraso, o time azul pagará 50% de multas sobre o valor da prestação. Ou seja, se o Cruzeiro atrasar essa prestação, o que provavelmente irá acontecer, porque tudo que o Cruzeiro paga tem um atraso, deve ter sim um juros bem alto. Fala nação, encerramos por aqui o segundo vídeo do dia no canal Camarote Esportivo. Agradeço a vocês que assistiram os 2 vídeos do dia, atualizando todas as notícias do Cabuloso. Se você não deixou o like, galera, não esqueça de deixar o like, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço a todos vocês, foi um prazer enorme e espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Fui!